Olá, Sandro Santos do site diferencialimobiliario.com.br. Estou aqui para compartilhar com você duas dicas muito interessantes se você está pensando em comprar um imóvel. O foco hoje é no imóvel residencial, ok? Essas dicas são bem simples, mas elas podem tornar essa sua decisão muito assertiva se você seguir alguns passos. Vamos lá? Primeira delas, definir bem o imóvel que você quer comprar. Talvez seja interessante você fazer uma pequena reunião familiar para estabelecer alguns pontos. Se você for casado, é claro, tiver filhos, essa primeira questão, por exemplo, definir a localização do imóvel, referente à distância das escolas, das crianças, qual dos cônjuges trabalha um pouco mais distante e vai despender mais tempo e pegar um trânsito maior. Então, a questão da localização é muito importante na rotina do dia a dia, tá? Que ela seja definida com antecedência. Definida a localização, com certeza serão uma ou duas regiões, né, que fiquem próximas desses pontos. O segundo item da lista é metragem. Definir a metragem mínima que vocês vão precisar e máxima, tá? Ficar dentro ali de um critério para você passar isso para as pessoas que vão te ajudar ou para a pessoa que vai te ajudar nessa busca do imóvel. E a configuração do imóvel também, ao lado dessa metragem. 3 dormitórios, 4 dormitórios, já pensando que a média que se fica no imóvel quando se compra são 10 anos, né? De repente você recebe pessoas na sua casa, então ter um quarto a mais, a ideia é que nesse tempo a família talvez aumente, existe essa possibilidade, então já pensar para que vocês possam estar acomodados durante um bom tempo. Com relação ao imóvel, né? Novo ou usado? Se for um imóvel usado, talvez ele precise de alguma reforma. Então já começar a contatar e pesquisar um engenheiro, um arquiteto que possa te ajudar a avaliar o quanto você vai despender, né, de investimento nessa reforma. Talvez já seja interessante colocar também nessa lista ou começar a buscar algumas indicações. Faixa de investimento. Qual o valor que vocês estão dispostos a investir? Além disso, também colocar algumas coisas, né, colocar nessa lista. Você precisa vender um imóvel para comprar outro? Tá? Qual é a faixa de valor desse imóvel? Talvez chamar já um consultor para te ajudar nessa avaliação, para que você saiba o quanto vai investir, se vai precisar ou não de um financiamento. Se precisar, já comece a conversar com o consultor de imóveis a respeito das tabelas de financiamento, né? Basicamente no Brasil a gente trabalha com, são mais, mas de forma geral, tabela price e tabela saque. Você sabe como elas funcionam? A diferença entre uma e outra? Seu consultor pode te ajudar, né? Já é interessante também você saber a respeito de taxas de impostos que se pagam na compra de um imóvel, certo? Varia de região para região, né? Mas dentro de uma compra isso também tem que ser levado em consideração. E fundo de garantia, vai usar? Se for, sabe quais os critérios que se pode usar esse fundo? Então, tudo isso já é interessante, além da definição do imóvel, saber a questão da forma de pagamento, e quando você tem tudo isso muito pontuado, facilita muito a sua vida e a vida das pessoas que estarão envolvidas nesse processo, ok? A segunda dica, escolha um consultor de imóveis. Quando eu falo é um numérico. Aí você diz, mas por que um? Se eu tiver vários imobiliários e vários consultores, a busca vai ser muito mais eficiente. A minha experiência de mercado e a de muitas pessoas que conheço, que já buscaram imóveis, me diz que não, tá? Vamos pontuar algumas coisas aqui, aí você vai fazer sua própria avaliação. Mas assim, você tem uma agenda de horários, certo? Se você tem várias pessoas te atendendo, essa logística de acertar os locais e os horários entre várias pessoas, ela fica muito complicada. Quando você tem uma pessoa, essa pessoa vai cuidar dos agendamentos de todas. Olha que ponto importante. E me parece que muita gente não sabe disso. Muitas pessoas com quem converso. As imobiliárias, elas têm parcerias entre si, tá? Então, um consultor, ele pode vender o imóvel da maioria das imobiliárias, né, que trabalham. Então, eu não fico restrita ao que tem só na minha para poder oferecer aos clientes, certo? Isso é uma coisa muito bacana,
tá? Isso favorece, é um ganha-ganha, porque a imobiliária ganha os consultores e os clientes, certo? Então, você pode ter sim um consultor que ele vai agendar todos os imóveis para você, vocês vão ter uma agenda e uma logística de visita muito melhorada, certo? E menos complicação para isso. Outra coisa também é a questão de imóveis repetidos. Se você tem várias pessoas te atendendo, vai chegar uma hora que a sua caixa postal vai ficar lotada de informação. E aí você vai começar a ver, não, mas esse imóvel eu já vi, esse eu também já vi. Uma outra coisa muito chata que acontece é que às vezes as pessoas mandam os mesmos imóveis, só que com fotos diferentes, e você talvez não se perceba disso. Aí você pode marcar com 2 pessoas diferentes o mesmo imóvel. Já aconteceu, certo? Então isso acaba quando você tem uma pessoa só te atendendo. Você não precisa ficar repetindo a mesma história para várias pessoas. E se você tem um consultor apenas, o que vai acontecer? Ele, a partir da primeira visita, já vai conhecer a sua rotina, a rotina da sua família, e isso vai fazer com que vocês criem uma coisa muito bacana que se chama cumplicidade. Tá? Ele vai saber que você está fidelizando o trabalho dele, vai se empenhar muito mais nessa busca, certo? E vocês vão ter essa afinidade, né? Que ele saber a partir de determinado ponto exatamente o que não você, mas a estrutura familiar necessita para que a rotina de vocês esteja muito mais alinhada com o imóvel que você busca, certo? Então, eu acho que ter um consultor apenas é vantagem para todas as partes, ok? E outra coisa, né? Quando a pessoa quer um trabalho de contabilidade, ela tem um contador, ela tem um arquiteto, um dentista, né? Se aquele profissional não lhe atende, ela busca outro. Mas a princípio, ter um só é muito mais ágil, muito mais eficiente para todas as partes, ok? E esse profissional também, um bom profissional, além de ele te ajudar a escolher um imóvel para que você more, ele vai te ajudar a analisar esse imóvel sobre o ponto de vista de um investimento. Porque uma hora pode ser que é bem provável que você vai vender esse imóvel, tá? E esse ponto de vista é muito interessante, tá? Você ter um consultor desde o início, talvez ele te ajude até com relação a essa questão de você definir o imóvel. Por quê? Porque, por exemplo, no critério localização, o que acontece? Você conhece a região e você escolhe, mas talvez ele tenha informações muito importantes a respeito daquela região que você não saiba. Tipo, um projeto da prefeitura de passar, talvez seja uma rua tranquila, mas talvez ele tenha conhecimento de que naquela rua vai passar, a prefeitura tem um projeto onde vai se transformar numa rua mais movimentada, ou quem sabe um shopping, alguma coisa ali que vai causar um movimento. Então essas informações podem ser importantes para você definir esse critério de que você quer arcar com isso no futuro. E não esqueçam, tá? Eu acho que eu vou pontuar de novo essa questão das parcerias imobiliárias, que eu acho que é uma coisa muito importante todos terem em mente, tá bom? Espero que essa dica tenha te ajudado, acrescentado e tornado realmente essa decisão de compra de imóvel que ela possa acrescentar a você. Se você gostou, por favor, compartilhe, curta, e eu estarei em breve trazendo outras dicas que possam ajudar também em outras escolhas dentro do setor imobiliário, ok? Um abraço.